Boa noite! Sejam todos bem-vindos à sala virtual do IGESE, onde estudamos a obra Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, com a colaboração na transmissão pelos canais parceiros, como Centro Espírita Chico Xavier, Web Rádio Fraternidade, Rádio Portal da Luz, TV Goiás Espírita, Web Rádio Fraternidade e também a Rede Amigo Espírita, com o nosso professor, nosso amigo, nosso irmão de todas as horas, o Tassiro. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito boa noite, novamente. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Ana. Boa noite a todos os nossos amigos que estão aí já conosco, não é? Então, é sempre bom a gente estar aqui juntos nesse estudo do livro que está terminando. Hoje é a penúltima lição, penúltimo tema, né? Penúltimo capítulo do livro. Aí, na próxima semana, a gente termina o livro. E aí, pessoal? O que nós vamos fazer? O que a gente faz, professor? O pessoal, da última vez que a gente colocou lá nos comentários, choveu de sugestão, né, professor? Choveu. Não, com certeza nós vamos continuar aproveitando esse espaço, que é um espaço muito bom, não é? Que o IGESE nos oferece para a gente fazer esses estudos em grupo, né, de temas que são importantes da doutrina espírita. Nós podemos já aproveitar esse espaço para vários estudos. Então, nós vamos tentar fazer isso, vamos continuar. Talvez a gente faça um intervalozinho assim, de um mês para dar uma descansadinha só, e depois a gente volta às sextas-feiras para continuar com um novo estudo, que nós estamos já preparando para isso. É isso aí. Temos hoje também uma nova inscrição nos canais parceiros, a N Viana, chegou aí para somar, seja bem-vinda. Mas também temos a Alessandra Garcia, a Marta Marchiori, Maria Marchiori já está aí, a Fátima Brum, a Sandra, a Encarnação Moreno. Ela falou que sempre acompanha seus estudos, professor, está feliz de estar aqui mais uma vez. Que bom, nós estamos felizes que ela esteja conosco. O Silvio, o Silvinho e a Rosalina, lá de São José do Rio Preto. Isso. A gente vai até decorando a audição, né? Vai. A Sheila, lá de Belém do Pará, a Sandra Maria Borges, a Fernanda Negreiro, José Luiz, a Selva, lá do Uruguai, né? A Ana Sintra, que é de Mogi, se eu não me engano, a Patrícia Otaviana, a Lurdinha, a Luciene, que é lá de Brasília, a Lurdinha de São Carlos, isso. O Rafael Vizentim, a Osmarilda, a Suzy Prudente, que é lá de Goiânia, a Angélica, a Kátia, que é lá de Salvador, isso, a Ângela do Carmo, sempre aí também. A Antônia Clara também, que mudou o perfil dela. Isso daqui de São Carlos. São Carlos também. A Diná, que é de São Carlos também. De Araraquara. A Diná de Araraquara, vai lá muito no Consolador, né? Isso. A Nilce, a Valéria, a Lala, lá da Flórida. Ó. Lala da Flórida. Também. O Luiz Erlan. Aí depois eu coloco todo mundo aí. Deixa eu ver quem mais aqui. Muito a bom. Olga, a Helena aqui de Santos, a Dilva também, que eu descobri que é daqui de Santos também, ou assiste pelos canais do centro aqui do Chico Xavier. Certo. A Jo é de Santos, a Regina é de Santos, a Vera é de Santos, o Espanhol, a Kátia Vieira, a Silvia Rosalina, a Silvia Regina, quem mais aqui? A Maria Lessa, que essa aqui é a primeira vez também que eu a vejo aqui, seja bem-vinda. Ela deve ter participado outras vezes, né? E aí vai, professor. Muita gente, muitos amigos, companheiros de estudo, sedentos de conhecimentos, né? Beber desta fonte do Evangelho e desse livro, dessa obra, né? Que o nosso amigo André Luiz, através de Chico e Valdo, nos trouxe essa preciosidade, né, professor? E a gente não pode esquecer, né, Ronaldo, que essa
experiência de estarmos juntos planta no nosso coração um sentimento de fraternidade. A gente vai se encontrar, todos nós vamos nos encontrar uns com os outros um dia, né? Alguns a gente encontrou, outros a gente tem mais convivência, mas a gente vai encontrar todos, porque o mundo espiritual oferece para nós essa oportunidade, né? Nós não ser, quando nos vermos, não seremos estranhos. Não seremos estranhos. Ah, eu participei dos estudos com o professor Atracira. Pois é, então. Vai Ah, ser muito bom a gente poder dar um abraço fraterno. Muito bom. nós estamos aqui na preparação, né, professor? Isso aí. Quem Então, dera se o mundo inteiro pudesse ser assim. né, com certeza um dia será, né, professor? Um Esse é dia o nosso será. destino. Um dia Então, será. para iniciar, você pode fazer a prece, professor, por favor? Vamos fazer a nossa prece, agradecer a Jesus, esse amigo nosso, né, que cuida de todos nós e que nos oferece essas oportunidades tão maravilhosas. Querido Mestre Jesus, estamos novamente, Senhor, iniciando o nosso estudo da sexta-feira, através do IGESE, sobre o livro Evolução em Dois Mundos, desse espírito bondoso, generoso, que se organizou e se preparou para trazer informações tão preciosas sobre nós mesmos, sobre a nossa evolução, nosso crescimento espiritual, tão generosamente trazida através da participação desses dois médiuns, que foram trabalhadores do bem, que ajudaram muita gente. Que nós possamos, Senhor Jesus, dar continuidade a esse estudo, desenvolver em nós um sentimento fraterno, de amizade profunda, porque todos nós somos espíritos imortais. Todos estamos a caminho da plenitude espiritual que um dia alcançaremos, porque somos filhos de Deus, desse Pai generoso que nos ampara, que nos energiza todo o tempo, que não põe cargas pesadas em ombros frágeis e que nos apoia todo instante em que estamos em busca da presença dele em nosso coração. É assim, mestre, que nós agradecemos pela oportunidade desse convívio fraterno que há de ser um dia a tônica do mundo todo, de todo o nosso planeta. Muita paz a todos nós, a todas as pessoas que vivemos aqui como irmãos, como espíritos em evolução. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, professor. Hoje o Vamos lá. penúltimo capítulo, né, Pois é. 39 ou 19, predisposições mórbidas. Então, esse título, né, Predisposições Mórbidas, vai falar exatamente sobre os problemas que nós carregamos de uma encarnação para outra, daquelas dificuldades que nós geramos para nós mesmos, com desequilíbrios e desarmonias, em face das nossas escolhas, né, do nosso uso do livre-arbítrio de maneira inconveniente para a nossa evolução. Eu tenho já falado aqui algumas vezes, eu quero insistir nisso, porque eu acho que a doutrina espírita coloca para a gente uma visão diferente do que é o mal. Não é porque nós acostumamos ao longo de milhares de anos, através de toda essa experiência reencarnatória que fomos acumulando e da religiosidade que a gente foi construindo aos poucos para nós, né? Nós acabamos construindo uma imagem de que há um antagonismo, não é, natural do bem e do mal. E, na verdade, não existe antagonismo do bem e do mal, porque o mal é a ausência do bem.
Ele existe enquanto o bem não chega, exatamente como a sombra, a escuridão, só existe porque a luz não se acendeu ali. E o nosso conceito, quando a gente compreende a lei de evolução e sabe que as leis espirituais que regulam a nossa lei de evolução são leis divinas, construídas pela inteligência suprema do universo, que por isso mesmo não pode ter falhas, não pode ter erros. Essas leis garantem para nós, no processo evolutivo, um caminho mais rápido em que nós podemos, começando simples e ignorantes, atingir a plenitude espiritual. E esse caminho mais fácil é o caminho em que a gente está em consonância, em harmonia com as leis espirituais. Portanto, o que nos faz mal é desviar desse caminho. Então, todas as vezes que a gente, por escolha nossa, envereda por atalhos que são diferentes desse caminho de Deus para nós, a gente então encontra problemas e dificuldades, porque o objetivo da lei de causa e efeito é fazer com que nós reencontremos, através das corrigendas, da experienciação das consequências das nossas escolhas, a gente aprenda a escolher as consequências boas, portanto, as escolhas boas. E aí a gente volta para o caminho da evolução mais fácil, mais rápida. Então, o mal é fugir desse caminho. Ele é, por isso, temporário. Não há um conflito do mal com o bem. Há o desengano, os atalhos que nós criamos apenas. Mas, como nós somos espíritos imortais, vamos sempre, pela misericórdia divina, auxiliado por irmãos mais à frente, reencontrar o caminho da nossa conquista de valores. Então, é muito bom a gente pensar desse jeito, porque isso não nos tira em nenhum momento, mesmo que a gente cometa enganos, não nos tira confiança no futuro. Então, as predições mórbidas aqui, nesse capítulo, nós vamos ver André Luiz falando sobre isso, não é? E ele tem várias perguntas que André Luiz responde. Então, vamos começar pela primeira, que é a seguinte: como apreendermos a existência das predisposições mórbidas do corpo espiritual? É porque nós temos aprendido que o nosso corpo espiritual, ou perispírito, fica marcado pelas nossas escolhas de vida, pelas nossas ações. Porque quando nós pensamos, nós fazemos o nosso corpo espiritual vibrar em consonância com o nosso pensamento. E se o nosso pensamento não é um pensamento altruísta, um pensamento bom, um pensamento que gera coisas boas, a gente desarmoniza nessas vibrações a nossa própria estrutura perispiritual, que é um corpo energético, que tem uma harmonia de vivência, de funcionamento, e estraga, é como se fosse um circuito, um grande e complexo circuito elétrico, que a gente, por escolhas inadequadas, cria disfunções e alguma parte desses circuitos que depois vão precisar de ser reparado. Então, a gente vai apreender a existência dessas predisposições mórbidas como esses desarranjos que a gente faz na circuitaria energética do nosso corpo espiritual e que precisa ser reestruturado, reorganizado através de nossas ações corretivas. Então, o André Luiz responde isso para a gente. Não podemos esquecer, olvidar, que a imprudência e o ócio, a preguiça, se responsabilizam por múltiplas enfermidades, como sejam os desastres circulatórios
provenientes da gula, as infecções tornadas de higiene, os desequilíbrios nervosos nascidos da toxicomania e a exaustão decorrente de excessos vários. Então, esses são os problemas que a gente gera para a gente no cotidiano da vida. Então, a gente não pode esquecer isso. Ele está lembrando isso para a gente, que a nossa imprudência na vida, né, de viver imprudentemente e de também perder tempo com coisas que não são produtivas para nós, em preguiça, em atitudes, né, de matar o tempo, que a gente inventa até joguinhos de matar o tempo, ao invés de a gente aproveitar o tempo com coisas boas. Então, essa atitude nossa cria uma série de disfunções orgânicas e cria múltiplas enfermidades que a gente vai experimentando no momento. Por quê? Porque, ao fazer isso, a gente desorganiza o nosso sistema circulatório, né, por causa de abusos como gula, como atitudes de nervosismo, com atitudes de impaciência, com preguiça, né, com perda de tempo, ou mesmo porque a gente não cuida da nossa própria higiene, tanto corporal quanto mental, né? E criando com isso, né, doenças, enfermidade e também desequilíbrios nervosos, que a gente cria para a gente mesmo por falta de equilíbrio emocional e também por abusos de drogas, né, que a gente inventa para a gente, como o fumo, né, o álcool, as drogas, etc. e tal, tá certo? Da mesma maneira que a gente usar o corpo físico abusivamente, levando-o à exaustão, não é? Também gera para a gente enfermidades no cotidiano da vida. Mas ele continua dizendo o seguinte: de modo geral, porém, a etiologia ou a classificação, ou todos os tipos de moléstias perduráveis, aquelas que vão durar mais tempo, e que afligem o nosso corpo físico e o dilaceram, guardam no corpo espiritual suas causas profundas. Isto é, quando a gente não faz nada desses abusos prévios que ele disse, e ainda assim a gente tem moléstias duradouras que afligem o nosso corpo físico, que dilaceram o nosso corpo físico, essas doenças perduráveis que duram tempo guardam no corpo espiritual as suas causas profundas. São, portanto, enfermidades geradas em atitudes anteriores, de vidas anteriores, que a gente marca o desequilíbrio na nossa corporificação perispiritual. E ele vai explicar isso. A recordação dessa ou daquela falta grave, mormente daquelas que jazem recalcadas no espírito, que a gente fez e esconde dos outros, recalca em nós, né, tirando de nós, não é, a responsabilidade da própria consciência do erro, não é? Então a gente recalca no espírito sem utilizar o desabafo e a corrigenda, funcionam por válvulas de alívio às chagas ocultas do arrependimento, cria na mente um estado anômalo que podemos classificar de zona de remorso. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, porque ele é muito interessante. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a recordação das faltas que a gente cometeu e a gente, ao recalcar essas faltas, escondê-las, fazer de conta que não é conosco, a gente, então, cria problemas, né, de disfunção anômala no nosso corpo, na nossa mente, que se retrata na estrutura perispiritual
criando o que ele chama de zona de remorso. Mas, se a gente, ao invés disso, desabafa e procura corrigenda, essa desabafo, a conversa, falar deles e procurar corrigi-los, funciona por válvulas de alívio a essas chagas que poderiam ficar ocultas, tá certo? Porque a gente arrepende, mas recalca. Então, ao invés da gente arrepender recalcando, a gente arrepende e corrige. Se dispõe a falar deles e corrigi-los. Aí a gente se liberta deles. Mas se a gente não faz isso, a gente cria uma zona de remorso em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a enovelar-se nesse circuito fechado sobre si mesma, com reflexo permanente na parte do veículo físico-psicossomático do corpo perispiritual, ligada a essa lembrança, principalmente a lembrança das pessoas e circunstâncias associadas ao erro de nossa autoria. Então, vejam que nós somos, então, os construtores dessa zona de remorso dentro de nós, que pode ficar escondida, ou a gente pode aliviá-la falando dela e tratando de enfrentá-la de frente para corrigi-la. Então, quando a gente não faz isso, fica escondido dentro da gente. Desarmoniza o nosso corpo perispiritual e a gente mentalmente não esquece daquilo. A gente põe simplesmente em compasso de espera, de fuga de lembrança e, portanto, vai ter que resolver isso um dado dia. Então, isso vai criar predisposições mórbidas para vidas futuras. Estabelecida a ideia fixa sobre esse nódulo de forças desequilibradas, é indispensável que acontecimentos reparadores se nos contraponham ao modo enfermiço de ser, para que nos sintamos exonerados desse ou daquele fardo íntimo, ou exatamente redimidos perante a lei. Essas inquistações de energias profundas no imo, no interior de nossa alma, expressando as chamadas dívidas kármicas, dívidas da lei de causa e efeito, por se filiarem a causas infelizes que nós mesmos geramos na senda do destino, são perfeitamente transferíveis de uma existência para outra, porque está guardado dentro de nós. Isso porque, se nos comprometemos diante da lei divina, em qualquer idade da nossa vida responsável, é lógico, venhamos a resgatar as nossas obrigações em qualquer tempo, dentro das mesmas circunstâncias nas quais patrocinamos a ofensa em prejuízo dos outros. Isto é, aquela situação criada naquele momento que gerou a nossa atitude infeliz, ficando guardada dentro de nós, vai gerar no futuro, tá certo? Dentro das mesmas circunstâncias, coisas muito semelhantes, não é? A volta daquele problema para que a gente possa, então, enfrentá-lo de novo e resolvê-lo. É assim que o remorso provoca distonias diversas em nossas forças recônditas, nossas forças interiores, desarticulando as sinergias do corpo espiritual, criando predisposições mórbidas para essa ou aquela enfermidade. O que é sinergia? Nós já falamos que o nosso corpo perispiritual está constituído de 7 centros de força. O coronário, o cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico. Esses 7 centros trocam energia entre eles harmonicamente. Isso é o que a gente chama de sinergia. Sinergia é a troca energética desses centros de força em harmonia. Então, se a gente desarticula as sinergias do corpo espiritual,
a gente então cria predisposições mórbidas para essa ou aquela enfermidade. Entendendo-se ainda que essas desarmonias são algumas vezes singularmente agravadas pelo assédio. Olha só, pelo assédio punitivo dos seres a quem ferimos, quando imanizados a nós em processo de obsessão. Então, a gente fere outras pessoas, outros espíritos, e eles não nos perdoam e vão nos assediar, nos lembrando do fato que a gente gerou, que o prejudicou, criando por isso mesmo, não é? Trazendo de volta em nós, por causa do remorso, não é? Essa desarticulação das sinergias do corpo espiritual através de predisposições mórbidas no nosso novo corpo, no processo reencarnatório, trazendo, portanto, enfermidades de vidas passadas. Todavia, ainda mesmo quando sejamos perdoados pelas vítimas da nossa insânia, vamos supor que as pessoas que a gente prejudicou nos perdoem, então eles não vêm cobrar de nós, mesmo ainda assim, detemos conosco os resíduos mentais da culpa, qual depósito de lodo no fundo de calma piscina, e que um dia virão à tona de nossa existência para a necessidade expulsão, para a nossa libertação daquilo, à medida que se nos acentue o devotamento, nosso desejo à higiene moral, quando a gente então deseja melhorar-se. Então, isso tem que vir à tona para a gente resolver esse problema de forma definitiva. Então, veja que a resposta dada por André Luiz a essa predisposição mórbida de enfermidades tem sempre razões morais, razões espirituais que a gente não enfrenta com coragem. Então, veja que Jesus, há 2000 anos atrás, já deu para nós uma frase que é o antídoto para a gente não passar por essas experiências. Qual é a frase de Jesus? Reconcilia com o teu adversário enquanto está a caminho com ele, para não deixar, então, virar um problema futuro. Porque se a gente não reconcilia, a gente vai ser entregue ao juiz. O juiz nos julgará, que é a nossa consciência, e nos entregará ao oficial de justiça, isto é, nós, com um complexo de culpa, vamos querer nos libertar daquilo. Então, pagaremos até o último ceitil. Então, se Jesus ensinou isso para nós há 2000 anos, por que é que nós ficamos escondendo, não é? Fazendo de conta que a gente é bonzinho sem ser, escondendo as nossas falhas ao invés de enfrentá-las de frente e corrigi-las em nós em tempo, para não virar problema futuro, para não criar predisposições mórbidas para novas encarnações na frente. Então, fica muito claro isso para nós. Muito bem. Tem uma outra pergunta que vem nessa direção também, para que a gente possa compreender a nossa vida no corpo físico, através da nossa estrutura perispiritual. Como pode o débil mental comandar a renovação celular do seu corpo físico, se ele está com problema mental, se ele não tem, não é, controle mental? Como é que ele pode manter o seu corpo físico funcional, fazendo a renovação celular do corpo físico? Então, André Luiz diz para nós uma resposta muito clara de que isso se dá por uma razão muito simples. Não será lícito esquecer que, mesmo conturbada a consciência, ela está presente nos débeis mentais ou nos doentes nervosos de toda espécie, que é o espírito que está ali,
o espírito tem todos esses recursos. E, por causa disso, ele está presidindo o corpo físico, mesmo assim, né? De uma maneira ainda, de um modo impreciso, imperfeito, mas os processos de automatismo nos processos orgânicos funcionam de maneira mais ou menos natural. Então, é por um processo automático, porque o espírito continua, apesar de com a mente perturbada, continua sendo dono do corpo físico. Então, não há inconsistência nessa colocação da pergunta. O débil mental comanda por automatismo a renovação celular do seu corpo físico. Outra pergunta, existem parasitas ovoides vampirizando desencarnados? A gente já viu lá no capítulo atrás, não é? O André Luiz falando sobre os parasitas ovoides, que são espíritos que, por se negarem a ter a responsabilidade das coisas que faz, por fugir, no processo de fuga, vai embotando nele mesmo e perdendo a forma perispiritual humana, ficando numa forma ovoide do corpo mental, e esses espíritos, nesse processo mental aparentemente degenerativo, porque isso é temporário, não é? Podem ser utilizados por espíritos outros mais espertos, não é? Que têm a posição de cobradores, de justiceiros, e são levados e colocados, agregados a pessoas, não é? Como vampiros, não é? Desencarnados, criando dificuldades para pessoas encarnadas no processo obsessivo. Existem parasitas ovoides vampirizando desencarnados? Essa é a pergunta. Resposta do André Luiz: sim, nos processos degradantes da obsessão punitiva nos círculos inferiores da Terra, são comuns semelhantes quadros, sempre dolorosos e comoventes pela ignorância e paixão que os provocam. Mas todos eles têm solução. Nenhum desses processos é duradouro, não é? Para sempre, não existe isso. Ele vai durar um período enquanto o indivíduo, sofrendo essa injunção da presença desses espíritos perturbando ele, ele vai acabar, não é? Com o sofrimento, quitando as suas dificuldades, sendo auxiliado e voltando depois do auxílio a uma posição de normalidade para continuar o seu progresso espiritual. Deus é misericordioso. Então, mais uma outra pergunta. Como entenderemos o mecanismo de atuação da justiça superior nos casos de endemias rurais, em que populações inteiras são assoladas periodicamente pelas mesmas doenças? Por exemplo, a gente todo ano tem surto de gripe. Isso é um problema endêmico, né? Todo ano a gente tem surtos de gripe. Como é que a gente pode entender o mecanismo de atuação da justiça superior nos casos desse tipo de endemias? Resposta do André Luiz: as endemias são quase sempre doenças que acontecem numa coletividade ou numa região, dependendo de causas simplesmente locais, muitas vezes. Por exemplo, o lugar onde pessoas que moram, né, em lugares onde não tem esgoto, não tem higiene pública, que o Estado não cumpriu o dever dele de criar situações de sanidade. Então, as pessoas ali estão num lugar onde, por exemplo, provoca
a formação de mosquitos da dengue, ou outros mosquitos ou outros bichinhos que são transmissores de enfermidades. Então, é claro que essas coisas, não é, são objetos da atenção, da nossa responsabilidade coletiva. Então, as endemias são quase sempre doenças que acontecem numa coletividade ou numa região, dependendo de causas simplesmente locais. À medida que a sociedade vai evoluindo e vai aprendendo a ser responsável, vai eliminando essas causas locais. Devemos, assim, capitulá-las, não obstante os casos kármicos individuais que se agravam por influência delas, no quadro das conquistas higiênicas que o homem é naturalmente obrigado a realizar por si como preço devido ao progresso comum. Então, o que ele está dizendo? Que essas endemias rurais têm que ser combatidas pela sociedade como um todo, não só pela responsabilidade estatal, de governo, mas pelos próprios cidadãos que devem cuidar do ambiente onde vivem, mantendo higiene, mantendo equilíbrio, não jogando lixo em qualquer lugar, fazendo todo o controle higiênico necessário que a gente deve em função da vida coletiva. Mas isso não implica que muitas pessoas vivenciando nesses locais têm doenças, sofrem, agravam influências delas por causa de problemas individuais kármicos, tá certo? Então, é claro que isso vem atender uma outra lição de Jesus, que diz que é necessário que haja escândalos ainda neste mundo, porque esse mundo não é um mundo de regeneração, é um mundo de expiações e provas. Mas ai daqueles que geram esses problemas. Então, ai dos políticos que assumem a responsabilidade de fazer isso pelo bem comum e não faz. Ai daqueles que jogam lixo em qualquer lugar, que não respeitam, não é, a higiene coletiva. Todos eles, todas as pessoas que agem assim, são responsabilizadas pela lei de causa e efeito. No estado comatoso, outra pergunta. No estado de coma, no estado comatoso, onde se encontra o perispírito do enfermo, o psicossoma do enfermo, junto ao corpo físico ou afastado dele? Quando o indivíduo está ali inconsciente por um processo mórbido qualquer, uma doença, não é? E ele então está no estado de coma, aonde vai o espírito? O espírito está ali junto ou o espírito está longe, junto com o seu corpo espiritual? Então, a resposta do André Luiz: no estado de coma, o aprisionamento do corpo espiritual ao arcabouço físico ou a parcial liberação dele depende da situação mental do enfermo. Isto é, cada caso é um caso e a gente não pode generalizar por isso mesmo. Há espíritos que, no estado de coma, fica jungido ao corpo físico, ouvindo e vendo tudo que acontece à sua volta sem poder se manifestar. Mas há casos que o espírito é tirado e levado para outros lugares, muitas vezes até sendo atendido no mundo espiritual ou sendo perturbado no mundo espiritual, dependendo da história mental, da história de responsabilidade espiritual do indivíduo que está no estado comatoso. Tem mais uma outra pergunta. Quais os principais métodos usados na espiritualidade para o tratamento das lesões do corpo espiritual? Então, a gente viu lá na primeira pergunta que a gente pode criar na nossa estrutura perispiritual, não é? Zonas, tá certo? De remorso,
que ficam enoveladas pela nossa mente, que fica com pensamento ligado àquele sentimento de culpa e gera disfunção nos centros de força perispiritual. Quais são os métodos principais usados na espiritualidade para o tratamento dessas desarmonias, dessas lesões do corpo espiritual? Resposta do André Luiz. Na espiritualidade, os servidores da medicina penetram com mais segurança na história do enfermo para estudar, com o êxito possível, os mecanismos da doença que lhes são particulares. Então, os servidores da medicina do mundo espiritual vão lá examinar a mente do indivíduo, a história espiritual dele, para que possa compreender como é que foi gerado aquela disfunção, aquela desarmonia, aquele desequilíbrio, não é? Na estrutura perispiritual, para entender o que gerou aquilo, para ver o que se pode fazer para cuidar, amenizar o sofrimento do indivíduo. Aí segue ele. Os exames nos tecidos psicossomáticos, nos tecidos energéticos do corpo espiritual, usando aparelhos de precisão semelhantes às inspeções estruturais e laboratoriais em voga na Terra, podem ser enriquecidos com a ficha kármica do paciente, com as ações, o conhecimento das ações dele no passado, a qual determina quanto, e com isso eles vão saber se é possível fazer a reversibilidade ou irreversibilidade da moléstia antes de nova encarnação. Motivo porque numerosos doentes são tratáveis, mas somente curáveis mediante longas ou curtas internações no campo físico, através da reencarnação, a fim de que as causas profundas do mal sejam extirpadas da mente pelo contato direto com as lutas em que se configuraram. Então, não há jeito de burlar a lei de causa e efeito, mas os espíritos no mundo espiritual podem amenizar os problemas, ajudando, não é, com recursos que o mundo espiritual, a medicina espiritual tem para amenizar o problema. Curial, portanto, curial é a mesma coisa de apropriado, portanto, é que o médico espiritual se utilize ainda, de certa maneira, da medicação que vos é conhecida, no socorro aos desencarnados em sofrimento. Porque mesmo no mundo, todo remédio da farmacopeia humana, até certo ponto, é projeção de elementos quimioelétricos, moléculas, né, que são remédios, sobre agregações celulares, estimulando-lhes as funções ou corrigindo-as segundo as disposições do desequilíbrio em que a enfermidade se expresse. Então, os espíritos usam de recursos do mundo espiritual semelhante aos recursos que o mundo físico oferece. Vocês vejam que a maior parte dos remédios que a gente toma não é para curar doença, mas é para criar em nós uma convivência com a doença, basicamente. Não é? Eu, por exemplo, né, tive problemas na minha circulação sanguínea, nas artérias coronárias, que ficaram entupidas, tive que fazer cirurgias por estente para abrir essas artérias para poder circular o sangue, e agora sou obrigado a ficar tomando remédios anticoagulantes para que não forme qualquer coágulo nesses estentes e que atrapalhe de volta a circulação sanguínea no meu coração. Então, os remédios ajudam, mas não curam. A maioria das vezes não cura. Por isso é que muitas vezes a gente é obrigado a passar
todo o nosso tempo tomando remédio a vida inteira, tá certo? Para poder criar uma convivência com a doença e a gente viver mais ou menos com a qualidade de vida boa. Contudo, é imperioso reconhecer que na esfera superior o médico não se ergue apenas com o pedestal da cultura acadêmica, qual ocorre frequentemente entre os homens, mas sim também com as qualidades morais que lhe confiram valor e ponderação, humildade e devotamento, visto que a psicoterapia, a ação na mudança de ideias do espírito do indivíduo doente, e o magnetismo, isto é, a ajuda da harmonização do corpo perispiritual, largamente usado no plano extrafísico, no mundo espiritual, exigem dele, do médico, grandeza de caráter e pureza de coração. Então, é assim que o Dr. Bezerra de Menezes, com esses valores, grandeza de caráter e pureza de coração, cuida de muitos de nós quando a gente pede socorro a ele. Tá certo? Então, a medicina espiritual funciona, mas sem violar a lei de causa e efeito. Muito bom, então é isso que trata esse capítulo penúltimo do livro Evolução em Dois Mundos. Esse capítulo foi escrito no dia 25 de junho de 1958, portanto, já está há muito tempo conosco. E agora que a gente está estudando ele com cuidado, tá bom? Então, vamos à nossa conversação a respeito do tema. E engraçado não, curioso é que o próximo capítulo, que é o último, 5 dias depois só, professor. 5 dias depois, né? É porque esse livro foi escrito assim, um capítulo era escrito pelo Chico Xavier e o outro capítulo por Valdo Vieira na semana seguinte. Acho que um era um psicografava nas quintas-feiras e outro nas terças-feiras. Então, uma velocidade que ele... uma o livro foi capacidade escrito, dos dois que... Foi escrito em 40 semanas. Impressionante. Aliás, em 20 semanas, não é? Porque terças e quintas são 2 dias por semana, cada médium escrevia um capítulo. Nossa, é muito lindo isso, né? Professor, tem uma pergunta aqui do Gilberto que soa até como um pedido de socorro, né? Eu vou ler a pergunta, mas também tem uns comentários do pessoal. Ele coloca assim: professor, pergunta: ando passando muito mal, com falta de entusiasmo para a vida, perdendo a razão da vida. Por favor, como pode me ajudar? Aí a Mara colocou assim, ó: amigo Gilberto, muita força, fé e esperança de que o melhor está por vir. Deus te abençoe e proteja. Sim. A Sandra colocou: veja seus exames médicos, veja se está com baixa em algum complexo vitamínico. Tem uma amiga que estava assim, como você fala, a B12 estava muito baixa, repus e todo mudou. Sim. Aí tem aqui, a Mara colocou: é verdade, Sandra, também estava assim após contrair dengue e fiquei com... né, deve ser debilitada, né? Fiquei como ele. Como ele. Ainda bem que você está aqui para traduzir. Mas vamos voltar à pergunta dele. Então, Gilberto, olha, a primeira coisa de bom senso é você procurar realmente uma ajuda médica. Vai fazer um exame de sangue cuidadoso para ver se você não está com deficiências de algum elemento biológico que está te deixando fisicamente mal. Por outro lado, você também tem que cuidar do seu lado espiritual da vida, não é? Porque você tem que convencer-se da importância do entusiasmo pela vida, porque a nossa vida no corpo físico é a conquista de valores imorredouros da alma. Nós estamos encarnados para trabalhar pelo nosso próprio crescimento espiritual. Quando a gente acredita, descobre
que a gente é um ser espiritual, que a gente vive imortal, vive eternamente, que dessa vida a gente vai continuar, quando o nosso corpo morrer, continuar vivo, progredindo. Quando a gente se convence disso, a gente muda a nossa posição mental diante da vida e começa a aproveitar a vida com alegria e com bom ânimo. E isso nos ajuda profundamente a sair desse estado psicológico de derrota, de achar que a vida não vale a pena. A vida vale muito a pena. A vida é uma grande dádiva de Deus a todos nós. A gente precisa aprender isso, precisa se convencer disso. Então, estude o Evangelho de Jesus, estude a doutrina espírita, faça prece, vá tomar passe no centro. Procure uma casa espírita e tome passe, para você se fortalecer, mas vá ao médico também. Cuide do corpo e cuide da alma. Assim você se levanta e vai ter a alegria que todos nós aqui temos de viver. Eu adoro a vida, Gilberto. Aprendi isso lá com os meus 18 anos de idade, quando eu descobri a doutrina espírita, porque eu também passei por uma fase muito difícil. Os meus 18 anos foram anos críticos na minha vida, que me deixou numa situação muito difícil. Eu tive crises existenciais, como você está passando um pouco, desânimo, medo de viver, e eu consegui, orando, receber ajuda durante o sono físico e orientações seguras, porque eu acordei decidido a cuidar de mim. E comecei, então, a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, estudar a doutrina espírita e mudar o meu comportamento diante da vida. E, a partir daí, não é? Já tem 62 anos, eu sou uma criatura que só tem que agradecer a Deus pela vida que tenho. Porque eu sou animado, eu gosto da vida, eu faço amigos, eu ajudo aonde eu posso. Quando eu tenho problemas, eu oro, peço a Deus força e venço eles, vou seguindo em frente. É isso que a gente tem que fazer. Cuide do corpo e cuide da alma. A Vânia colocou também, professor, não desconsidera a possibilidade de ajuda de um psiquiatra. Certamente, mas busque um psiquiatra que tenha formação moral boa, porque senão ele pode te induzir a coisas que não vale a pena, porque tem médicos e médicos. É importante que você se informe cuidadosamente de um bom médico, um médico altruísta, que tem valores, como a gente está lendo aqui nesse texto, né? O médico que procura ter valor moral, porque aí certamente ele vai ser intérprete dos bons espíritos para te ajudar melhor. Então, vamos lá, temos mais comentários e perguntas aqui, professor. A Sandra colocou, ou seja, a consequência de nossa imprudência, se não acontecer na própria encarnação, se manifestará mais adiante. Então é importante falar e corrigir para não ter remorso. Exatamente. Não alimentar um sentimento de culpa escondida. Quando se sentir, né, que fez alguma coisa errada, vai logo, encoraja-se, vai lá e corrige tudo que você puder. Ofendeu as pessoas, pede desculpa. Deu prejuízo, paga. Mesmo que seja sacrificial, você fica livre do problema quando você faz isso. E aqui, professor André Luiz colocou, por isso é bom tomar cuidado, vigiar para não viver magoando, ofendendo as pessoas. As duas coisas, André Luiz, você tem razão. A gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, sentimentos e ações para não ficar magoando ninguém. E, ao mesmo tempo, também não se sentir magoado com a ação dos outros. Perdoar. Aqui a... Desculpa.
A Maria Cleusa colocou: a culpa surge como forma de cartaz necessária para a libertação do conflito. Isto. Ela está afirmando. Catarse, para quem não sabe, catarse é voltar, relembrar as coisas que foi feita de um ponto de vista desejoso de compreender para mudar. Então, a gente lembra as coisas erradas, se autoanalisa ali e toma atitudes de corrigenda. Isso é catarse. E o Luiz Carlos perguntou, professor: vemos crescer na humanidade, quadros diversos de alergias, principalmente alimentar. A que podemos atribuir isso? Fatores espirituais ou materiais? Tem dois fatores, Luiz Carlos. Um deles é material. Nós, hoje, com a alimentação industrializada, a gente come, se alimenta de muitas drogas conservantes que não são adequadas para a nossa saúde. Então, a gente deve evitar comer comidas industrializadas, porque todas as comidas industrializadas têm conservantes, moléculas colocadas para não deixar bactérias, para não deixar degradação orgânica dos alimentos, e isso a gente, quando come, ingere essas coisas, e essas coisas não são saudáveis para o nosso organismo. Então, evitar comida, não é? Industrializada é uma coisa boa. A gente tem que aprender e, ao mesmo tempo, a gente também sabe que hoje os produtores usam muitos defensivos agrícolas que podem, ficando resíduo, ser danosos para o nosso organismo. Então, a gente tem que aprender a lavar os nossos alimentos antes da gente ingeri-los de maneira adequada. Então, eu estou me lembrando aqui da pandemia que a gente passou, onde todo mundo passou a ter, né? Foi estimulado pela Organização Mundial de Saúde, também pelos recursos sanitários do nosso Brasil, que a gente aprendesse a lavar, a cuidar dos nossos alimentos antes de usar, que a gente pudesse lavar bem as nossas mãos, cuidar de não trazer os vírus para a nossa casa, não é? Então, a gente aprendeu uma série de cuidados que a gente não pode deixar de usar mais, porque foi um aprendizado importante. Então, ao fazer isso, a gente minimiza a ingestão de coisas que podem gerar reações, não é, imunológicas no nosso corpo, criando os processos alérgicos. Porque a alergia tem muito que ver com o nosso sistema imunológico. A gente está ingerindo moléculas que não são saudáveis para nós e o organismo está tentando se defender. Então, cria processos de reação alérgica. Outra coisa é o nosso ar. A gente está vendo agora a época que o pessoal põe fogo, então a gente tem que fazer o possível para evitar que essas coisas aconteçam. A gente tem que aprender a ser um cidadão respeitoso da nossa própria sociedade. Veja que nós estamos nos preparando para criar uma vida civilizada mais equilibrada para o futuro, que vai constituir o nosso mundo de regeneração. Então, fazendo isso, a gente minimiza esses problemas de ordem material. Mas há muitas vezes, a gente já leu no capítulo anterior, que quando a gente toma uma atitude infeliz e que gera disfunções orgânicas do nosso corpo físico, principalmente desorganizando o centro de força esplênico, que tem responsabilidade de ajudar, enquanto encarnado, nosso sistema imunológico, para a gente não gerar, com essas atitudes do passado, problemas de desequilíbrio imunológico e nascer com propensões a essas alergias. Então, por isso também tem origem
na lei de causa e efeito, nos desequilíbrios que a gente gera no nosso centro de força esplênico e gástrico e circulatório. São os três que estão envolvidos nesse processo da alergia. E aqui o professora Fernanda Negreiros colocou: poderia explicar um pouco sobre as doenças hereditárias? Posso, sim. Isso não é muito difícil de entender. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar o seguinte, não é? Que quando um espírito vai reencarnar, ele vai receber um óvulo da mãe, um espermatozoide do pai, que vai constituir o ovo fecundado, a primeira célula, que vai, então, trazer para ele a carga genética herdada do pai e da mãe. Mas o nosso código genético, para se expressar na divisão celular, vai sofrer a influência do espírito reencarnante que fica ligado ao ovo fecundado. Portanto, a gente tem uma carga genética herdada do pai e da mãe, mas a gente tem uma função de utilizar os genes de acordo com as nossas necessidades espirituais. Por isso, quando o nosso corpo está se formando com a presença do espírito reencarnante, ele vai imprimir na estrutura genética herdada as suas necessidades espirituais. Tá certo? Então, se a gente tem, por exemplo, uma ação do passado que gerou um desconforto, um problema de disfunção na região perispiritual do plexo cardíaco, a gente pode aproveitar da estrutura genética, que pode ter algum gene de malformação do problema cardíaco, e utilizá-lo para poder ressarcir, através da lei de causa e efeito, o problema do passado. Mas se a gente não precisa disso, esse gene não vai ser utilizado, vai ser utilizado outro que está funcionando bem. Então, é importante que a gente entenda que a estrutura genética é que nem as teclas de um piano, que o pianista vai acionar de acordo com a música que ele compôs para ele mesmo. Então, nem sempre vai usar todas as teclas do piano, só aquelas da música. Tá certo? Então, vejam bem, a gente está sujeito à hereditariedade, mas está comandada essa hereditariedade pela lei de causa e efeito. Muito bem, professor. Vamos lá, mais uma aqui. Essa aqui é curiosa, a pergunta curiosa da Diná foi até olhar os livros aqui. Por que todos os livros do André terminam em 20 capítulos? Tem alguns que não terminam em 20, tem uns que passam, tem uns que são menos, tá, Diná? Mas a maioria tem 20 capítulos, professor. Eu nunca prestei atenção nisso, mas eu vou olhar, Diná. Mas isso provavelmente é porque o projeto André Luiz, a gente não pode esquecer que o André Luiz não é um espírito que veio não sei de onde, chegou e disse, vamos escrever livro? Vamos. E aí o Chico obedeceu, e o Valdo também. Não é bem assim. Tudo isso é organizado previamente no mundo espiritual e feito um projeto, que nem a gente faz um projeto de uma tese de mestrado, de doutorado aqui no na nossa vida cotidiana na universidade, por exemplo. A gente faz um projeto que cabe ali dentro daquele trabalho que está sendo organizado, ok? Para cumprir aquelas exigências ou aquelas ideias que o projeto vai consolidar. Então, certamente que o tamanho do livro deve ter sido planejado também para isso. Por isso, deve obedecer uma certa regra, que não é absoluta, porque não são todos os livros que estão escritos em 20 capítulos. Tem uns que estão mais, outros que estão menos. Esse livro, por exemplo, do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, tem 40 capítulos.
Se a gente olhar o mecanismo da mediunidade que a gente estudou, parece que também tinha 40 capítulos. O Nosso Lar tem 50 capítulos, o primeiro. Pois é. Então, isso é um projeto de tamanho que é padrão, mas não precisa ser obedecido rigorosamente, dependendo do tipo de tema que vai ser desenvolvido. E aqui tem uma pergunta da Sandra, está em 3 partes, tá, professor? Professor, sonhei com meu marido desencarnado. Ele tinha aparência mais jovem e quando eu o abracei, senti cheiro de bebida alcoólica. Acordei chorando. Meu marido bebeu na juventude, mas abandonou, nunca mais bebeu. Eu falo com ele assim, se está trabalhando, se tem estudado. Ele foi professor. O que o senhor acha? Olha, como é que é o nome dela? É Sandra? Isso. Sandra, a gente tem que tomar um cuidado com a interpretação de sonhos, sabe por quê? Porque, por exemplo, você viu que ele estava mais jovem, não é? Provavelmente você lembrou dele, ou ele pode estar rejuvenescido espiritualmente no mundo espiritual. Mas quando você acordou, você associou do que você já conhece dele, né? Da juventude que ele bebeu e associou a esse vício que ele teve, mas que ele venceu. Então, a gente, quando volta do mundo espiritual para o corpo, através do sono físico, a gente, muitas vezes, na hora de acordar, a gente mistura ideias antigas com ideias novas. Por isso o sonho é confuso, porque a gente projeta na visão do sonho, que foi uma experiência espiritual, para trazer para o cérebro biológico, para a gente lembrar, a gente imprime nos neurônios, mas mistura com a memória que a gente já tem daquilo. Então fica meio confuso isso. Então não interprete o sonho ao pé da letra, tá certo? Porque pode ter mistura. Há exemplos disso no André Luiz, não é? Tem um caso do André Luiz, lá no livro Missionários da Luz, que ele vai atender, por pedido do instrutor Alexandre, não é? Vai atender 2 estudiosos do grupo de estudo da noite para encarnados, porque naquela noite os 2 que frequentavam esse curso, eles dormiam e iam para o curso do Alexandre, mas essa noite nenhum dos 2 foi. E aí o André Luiz, a pedido de Alexandre, vai, junto com outro companheiro espiritual, vai ver o que foi que aconteceu com eles, porque que eles não vieram. Porque eles dormem, saem do corpo e vai para o curso. Naquele dia eles não foram. Aí quando ele chega num deles, ele está, né, deitado na cama, o corpo, ele fora da cama, com 2 espíritos femininos, tá certo? Em atividades sexuais, que ele pensou durante o dia e atraiu aquelas 2 mulheres, 2 espíritos femininos, a que estavam afim. Você vê que o nosso pensamento gera problema. Então, o André Luiz, mas o companheiro, não fizeram nada, largaram ele lá, a responsabilidade é dele. Certo? Aí foi visitar o outro encontrou o outro fora do corpo físico, mais ou menos fora da casa dele, tendo um encontro com outro espírito que estava bravo com ele, brigando com ele, porque ele, durante o dia, acordado, ele lembrou daquela pessoa que já tinha morrido e falou mal dela, fez comentários desairosos sobre ele. O espírito, que estava no mundo espiritual, recebeu o pensamento de repúdio dele, né? Um pensamento de crítica, e veio esperar ele sair do corpo físico à noite para tirar satisfação dele. Aí os 2 estão ali, digladiando, discutindo, brigando, né? O espírito pedindo satisfação ao encarnado que estava fora do corpo, que devia ter ido para o curso. E não foi porque se enredou
com uma atitude descaridosa durante a vigília, durante o tempo que ele estava acordado, trabalhando, fazendo as coisas dele. Aí o André Luiz, mais o companheiro, falava, porque nós vamos ter que fazer uma intervenção aqui. Se torna visível para os dois. A hora que os dois espíritos, André Luiz e o companheiro, se torna visível para os dois assustam de vê-los juntos e saem correndo um para um lado, outro para o outro. E, obviamente, o encarnado correu para o corpo físico e acordou do sono, né? Se refugiou no corpo físico, mas aí, né? Todo suado, cansado, porque ele estava tendo um pesadelo. Aí ele conta o pesadelo para a mulher dele, dizendo o seguinte, que ele tinha tido um pesadelo, que ele tinha sido assaltado durante o sono, ele estava dormindo, saiu do corpo, que ele estava sendo assaltado na rua, não é? E tentando se defender, e aí apareceram 2 policiais e ele saiu correndo e acordou no corpo. Então, você veja que a interpretação humana é misturado com ideias do dia a dia da vida. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado com a interpretação de sonho, porque a gente mistura memórias físicas com memórias espirituais. Ela colocou aqui também um comentário complementar, professor. Foi um marido e pai maravilhoso. Fiquei feliz ao vê-lo, muito feliz. Mas o cheiro de álcool me preocupou, pois ele pediu que eu assinasse a alta dele, pois sabia que iria morrer naquele hospital. Aí colocou, inclusive, professor, tentou fugir. Pois é, então, se ele não se libertou, não é, dessa culpa, ele pode ainda estar ainda lembrando essa situação, então, obviamente, aquele cheiro que você sentiu vem das vibrações espirituais do sentimento de culpa dele. Mas se ele venceu o problema, o fato de você ter associado a bebida a ele pode ter sido uma memória física que misturou com as memórias espirituais. É difícil interpretações. E a Jo, aquela hora que você estava falando do amor à vida, ela colocou assim, engajar-se em algum trabalho voluntário também ajuda muito a tomar gosto pela vida. Isso é verdade, Josefa. Você tem razão. Às vezes, quando a gente fica com a cabeça vazia, a gente deixa, não é, influência espiritual alojar-se na nossa mente. Então, um trabalho de amor ao próximo, um trabalho voluntário, sempre cria proteção espiritual para nós e nos ajuda a manter a nossa objetividade na vida física. Professor Luiz Carlos perguntou, acredito que no mundo de regeneração, provavelmente nosso corpo físico será parecido com o que temos hoje. Quando os nossos corpos passarão a ser mais sutis? Lentamente, porque a evolução, como a gente viu nesse livro, Evolução em Dois Mundos, ela é muito lenta. Nós podemos ver o nosso corpo hoje e as reproduções que os cientistas fazem dos corpos dos homens de Neandertal, que a gente ficou com um corpo muito mais sutil hoje do que a gente tinha há 10, 15, 20 mil anos atrás. Então, veja que leva um tempo longo. Daqui 1000 anos, certamente o nosso corpo físico será mais sutil. Mas não tanto ainda quanto a gente imagina, porque a evolução em 1000 anos não é tão grande, gente. 1000 anos são 10 encarnações, no máximo, por aí. Não é? São de 1000 anos, é da ordem de 5 a 10 encarnações. Então, não é muito tempo para a gente fazer grandes mudanças, tá certo? Então, o nosso corpo vai se utilizando ao longo de milhares de anos. E aqui, professora Lira Helena, o que podemos entender com a situação de um bebê que nasce com uma síndrome raríssima? É prova para o espírito reencarnante ou para os pais? Olha, não é ou, é e.
é tanto prova para o espírito reencarnante quanto para os pais. Quase sempre. A menos que os pais sejam extremamente altruístas, bondosos de coração e aceitem o espírito reencarnante na família com o problema que ele traz e está ali para ajudar, que são casos mais raros. Mas, em geral, como nós vivemos no mundo de expiações e provas, isso é expiação e prova para o espírito reencarnante e também para os pais, que são cúmplices do processo de vidas anteriores. Ninguém está ali de graça, tem uma razão de ser. Ela até colocou depois, agora há pouco, uma pergunta complementar. Esse bebê reencarnou com várias partes aéreas comprometidas. Pode ter sido um caso de suicídio? Pode, é difícil a gente saber, mas pode ser que a pessoa, né, tenha tido, por exemplo, né, ou um suicídio ou uma morte por afogamento, por dificuldades respiratórias, por alguma razão. A gente não sabe sem investigar a história espiritual do espírito reencarnante. Por isso é que a gente não deve fazer nenhum julgamento, acolher e ajudar com carinho e com atenção. Os espíritos bondosos que secundam, que nos ajudam no nosso processo reencarnatório, eles conhecem a nossa história e sabem explicar isso melhor. Quando a gente precisa de saber essas explicações, elas nos vêm naturalmente. E, professor, agora é mais um bate-papo que eles tiveram no chat aqui. Quando a gente estava falando que todos nós vamos nos encontrar, a Suzy colocou: quero morar no mesmo condomínio do professor. Será que eu vou ser um bom vizinho? E a Selva comentou: Suzy Prudente, nós que nem espíritos amigos, nós somos que nem espíritos amigos. Não somos vistos, mas ele sabe que estamos aqui. Ou seja, beleza, muito nós bem, não, Selva. na verdade, nós enxergamos, porque muitos dos nossos companheiros aqui de estudo têm foto no perfil, né? Então a gente consegue saber quem é, né? Tem gente que tem foto. Então. Quando tem foto, a gente fica sabendo. A Kátia colocou: o que vem em mente agora é que certamente já nos conhecemos, pois não é por acaso estarmos aqui. Isso também é verdade, Kátia. Nós somos um grupo de espíritos que temos milhares de encarnações e que, por isso mesmo, a maioria de nós já teve mais de um contato uns com os outros. Estamos juntos. Professor, não temos mais perguntas, mais comentários, né? Só gratidão, pessoal agradecendo, boa noite. Aqui a Sandra agradeceu e pediu prece pelo esposo dela, né? O João Batista. Certo. A Jo também aqui de Santos agradecendo. A Helena agradecendo pela aula gostosa de hoje. Pena que está acabando. Bom fim de semana a todos. Tá certo. Acabando então, de hoje, mas temos mais uma. Nós temos mais um capítulo desse livro, prestem atenção todos. Temos um capítulo ainda que nós vamos fazer, e depois, talvez a gente faça depois um último, mais uma sexta-feira na frente, para fazer uma avaliação, uma conversa livre, para todo mundo falar o que ficou, o que aprendeu, se valeu a pena, se não valeu, o que ficou bem esclarecido, o que não ficou, para a gente fazer uma revisão do nosso estudo, e aí a gente vai fazer uma pausa de um mês, e depois a gente volta com um novo estudo, tá certo? Para todo mundo continuar junto aqui, estudando junto. Já está no forno, né, professor? Está no forno. Eu tenho a impressão que vocês vão gostar muito. A gente não vai dar spoiler, não. Fazer um pouquinho de mistério, né? Mas será algo inédito, porque a gente andou conversando bastante.
a ideia que o professor teve é algo realmente inédito que a gente não viu ainda. Então, aguardem. Fazendo suspense, né, professor? Vamos fazer um suspensezinho. Então, quero agradecer aqui a todos pela companhia, pelas perguntas, pelos comentários, né, por toda essa energia, por toda essa sinergia que nós criamos aqui. Fomos mais de 120 companheiros de estudo, com certeza. Aqui a gente tem a informação do ao vivo, mas a gente sabe que às vezes nós estamos acompanhados, tem 2 pessoas, 3, né? No caso lá do Silvinho, da Silvia e da... Qual é o nome da... Rosalina. Rosalina. São 3 lá, então é muito Nossa amiga gratificante. Rosalina. É muito gratificante, professor, estarmos aqui reunidos. Então, vamos fazer a nossa prece final, professor? Podemos Vamos lá, fazer? vamos sim. Vamos agradecer pela sua oportunidade tão boa. O senhor faz ou eu faço? Você, dividimos. Sempre. É uma honra, para mim, um privilégio. Para mim também. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso amigo, governador do nosso orbe. Agradecer a espiritualidade bondosa e amiga que ampara esse trabalho. Vamos elevar nossa gratidão a André Luiz, a Chico, a Valdo Vieira, por esta obra trazida por esses espíritos memoráveis. Agradecemos também ao professor Otacílio por nos trazer seu conhecimento, trazer o seu esclarecimento fácil para todos nós. E que possamos, irmãos, unidos em pensamento e sentimento, vibrar por todos aqueles nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que estão com alguma dificuldade, que estão necessitados das nossas vibrações. Mas vibremos pelo nosso lar, pela nossa casa que nos abriga, pela nossa cidade, por todos nós que estamos aqui reunidos e por aqueles irmãos nossos que hoje não puderam estar, para que juntos possamos continuar e trilhar nesta jornada evolutiva, porque somos espíritos e estamos em evolução sempre. Nos ampare, Mestre querido, guia os nossos pensamentos, guia nossos passos nesta jornada encarnatória, para que possamos ser melhores do que nós mesmos a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Tchau, meus amigos. Até a Boa noite a próxima todos, bom fim de semana. Eu não sei o que a Ana Cinta falou, Ronaldo, não vale o quê? Depois você explica para nós, Ana, que não vale, tá bom? Fica com Deus a todos. Um beijo.